Olá pessoal, essa semana acabei de ler um livro super interessante de quase 500 páginas sobre a espionagem dentro do Brasil, 1964, o elo perdido. Vale a pena conferir, tem tudo aqui relatado, né? Foi tirado dos arquivos secretos em Praga, os documentos. Então, são fatos realmente do que aconteceu aqui no Brasil. Naquela época, em 1964, não só em 1964, a espionagem já trabalhava já desde a década de 60 a 60, 50, 60, e eles já trabalhavam aqui no Brasil. Foi no período da Guerra Fria, né? E aqui a gente pode ver toda a articulação da rede, como ela funcionava aqui no Brasil, via Praga. Por que via Praga? Naquela época, o Brasil tinha grande amizade com a Tchecoslováquia, tinha um rompimento com Moscou, com a União Soviética. Então, de onde partia então toda essa articulação da rede que funcionava aqui no Brasil, que chamava Residentura. E a gente via que os colaboradores, os brasileiros, eles tinham esse apego às ideologias comunistas, assim como João Goulart, né? O próprio Carlos Prestes, que era um comunista de carteirinha, né? E outros mais, Marighella, e aqui nesse livro relata muitos outros, inclusive, e como era essa articulação, né? E a gente percebe, claro, né, essa falta de nacionalidade com relação à democracia, a uma prova cada vez maior de provocar uma estabilidade maior dentro do país, para causa de uma revolução, né? Porque essa é a ideia comunista, causar uma revolução para depois então assumir o poder e instalar o poder e montar o socialismo, né? E eles tiveram grande dificuldade no período em que essa estabilidade começou a acontecer. O Brasil já vivia uma época conturbada com relação a dívidas externas, o FMI, né? Eu lembro que naquela época algumas pessoas até comentavam, né, que o Brasil talvez para pagar essa dívida ao FMI teria que doar parte de algum território do Brasil. Isso causava, né, um grande temor aos brasileiros, né? Então, era um grande período de estabilidade principalmente comercial, por causa da dívida. Então, nossos políticos, né, provavelmente estavam tentando articular até mesmo com os partidos de esquerda, os comunistas, né, que abriram um leque para que isso acontecesse. Por quê? Porque nesse período da Guerra Fria, perdia-se a democracia, mas, por outro lado, ganhava-se em um comércio aberto com os comunistas. Então, quer dizer que é a mesma coisa que se alinhar aqueles articulação de partidos para poder o Brasil voltar a funcionar, ter uma articulação econômica, né? Então, esse foi um dos métodos que os comunistas trabalhavam aqui no Brasil, né? E aí, após 64, quando o exército começou a assumir o poder, e aqui mostra essa queda desses da
dos comunistas, né? E aí começou o grande temor para essa rede trabalhar no Brasil, né? E vale a pena conferir esse livro. Esse livro mostra todas essas articulações e a gente vê a partir daí então que esses métodos comunistas não pararam de trabalhar, eles continuam funcionando até hoje, né? E o exército, no entanto, atrapalhou a rede, mas não deixaram essas ideias comunistas ainda deixaram de funcionar. Porque a gente pode perceber aqui que nem o exército sabia muito bem o que eles estavam fazendo. Por exemplo, aqui há um relato, né, fala que a polícia política é composta de analfabetos políticos. Em 30 de abril foi preso Ribeiro, um vendedor de livros no Rio de Janeiro, porque tinha em sua loja um livro antissoviético chamado Em Cima da Hora, traduzido pelo próprio Lacerda. Ele foi preso porque na capa do livro havia um martelo e uma foice. Mas era um livro totalmente anticomunista. Então quer dizer que se tivesse algum símbolo comunista, eles estavam prendendo. Mas eles não sabiam direito contra que eles estavam lutando, né? Mas a gente pode perceber que isso aqui não foi longe, não. O que aconteceu? Depois houve uma abertura e os meios de comunicações, as infiltrações começaram. E eles começaram, a esquerda começou a trabalhar tranquilamente. E hoje a gente percebe isso pelos meios de comunicações, as universidades estão todas dominadas pela esquerda. E então o exército ele estava meio cego, sem saber como lutar. A gente percebe muito bem isso. E o que aconteceu? Os grupos de direita, igual Lacerda e outros grupos, foram desarticulados. Então quer dizer que o exército ele não trabalhou somente a favor da linha da direita, não. Eles inclusive, eles foram atrás dos direitistas também, né? Desarticularam a rede de espiões, mas, no entanto, montaram um governo próprio, um governo de positivista, tecnocratas, né? Como o professor Olavo de Carvalho já dá essas explicações sobre esse governo. Então, é um livro muito interessante, vale a pena conferir e ver esses relatos para entender um pouco mais dessa história, para não ficar na mão desses historiadores hoje em dia, né, moldando um romantismo por esses heróicos de revolucionários como Che Guevara e tantos outros, né? Inclusive, agora saiu um filme há pouco tempo do Marighella, né? Com a mesma finalidade, romantizar essa questão desses heróis da esquerda. E a gente percebe que não era bem isso, não. As coisas eram de uma outra forma, tinham uma outra finalidade, e a gente sabe como funcionam os países socialistas. A gente hoje percebe o que está acontecendo hoje na Venezuela, né? A Venezuela toda quebrada, né? Sempre também sempre articulava com grupos de esquerda, principalmente para poder fazer com que manipulasse, houvesse essa revolução para poder quebrar a democracia do capitalismo americano. Eles achavam que eles
que eles tinham essa força, e eles acham, inclusive, que hoje eles têm essa força. Hoje, esses grupos articulam junto com os chineses, contra esses grupos muçulmanos e os grupos comunistas. Eles articulam praticamente junto para quebrar toda a articulação democrática dos Estados Unidos, né? Hoje, graças a Deus, nós temos um país hoje iniciando uma nova democracia com, né, o nosso novo presidente, aí, o Jair Messias Bolsonaro, que demonstra toda essa quebra da esquerda, né? Então, e com isso, a gente pode tentar compreender mais toda essa articulação da esquerda. E vale a pena conferir esse livro, porque isso aqui demonstra uma quebra desse estamento burocrático, né? de estamento político, né? Um choque de realidade, na verdade, né? Esse livro é um choque de realidade para que a gente entenda, né, toda essas ideologias, essas infiltrações ideológicas no nosso país. Esse truque que eles usam, né? Então vale a pena conferir aqui esse livro, porque é um livro assim meio, não é um livro fácil de entendimento, porque são vários relatos, né? As operações, Operação Manuel, né? Operação de guerrilhas, como as armas começaram a entrar aqui no Brasil, né? Nas mãos desses guerrilheiros, né? Via Praga. Tem até um episódio que aconteceu no sequestro do navio venezuelano das pessoas que passaram por Praga para poder articular esse sequestro. Então tem vários relatos de todas as operações feitas. Vale a pena conferir, e a gente tem mesmo que tentar olhar com outros olhos, principalmente para poder entender o que acontece hoje quando os meios de comunicações relatam certas coisas, porque tudo isso que a gente vê hoje são frutos daquilo do passado, e esse passado ele tem que ser desvelado. A gente tem que entender por que nós vivemos num país assim, praticamente quase que a metade das pessoas moldada nessas ideologias comunistas. Então tá, valeu gente, obrigado aí, mais uma vez, né? Para aqueles que estiverem interessados, vale a pena conferir.